Palmeiras, a queda livre. Onde está o gigante de outrora? Torcedor palmeirense, você ainda se lembra do time que nos enchia de orgulho? Aquele Palmeiras que colecionava títulos e vitórias memoráveis. Pois bem, Massini nos mostra que ele não existe mais. E a pergunta que não quer calar: por quê? O que aconteceu com o planejamento do time? Por que Abel Ferreira, o técnico que outrora era aclamado, se perdeu em suas próprias estratégias falhas? Por que Rafael Veiga, o jogador decisivo, se tornou apático? Vamos ouvir o que Massini tem para nos dizer sobre isso. Vamos lá. Assim, o Rafael Veiga é um jogador muito honrado e ele vai pagar o preço de ter perdido esse pênalti, né? Assim como ele pagou os louros de ter batido aquele pênalti contra o Chelsea. E acho que foi um momento mais difícil para ele, né? Ele fala sobre isso. Aquele pênalti, sim, ele estava bem preocupado com o que fazer. Isso nada tem a ver com ele, Rafael Veiga, ou com a fala do empresário dele. Ele falou, o Palmeiras já não quis, que ele tem mercado, não sei o quê. Isso não entra para mim na conta. Acho que no final ele não é o principal responsável. Acho que sobre o Veiga pesa muito mais do que o pênalti, a fase ruim dele, o fato dele não estar jogando bem já há algum tempo. E a respeito do momento do Palmeiras, é preciso compreender que quando o Palmeiras não é mais o campeão brasileiro, o Palmeiras não é mais o campeão paulista, o Palmeiras não é mais o campeão da Libertadores, o Palmeiras não é mais o campeão da Supercopa, da Recopa, do Zafa, escolhe aí o que você quiser, dos últimos 4 anos, né? Hoje o Palmeiras é um clube que tem pouco mais de 35% de aproveitamento em finais e mata-mata. Se você pegar o recorte de um ano, desde o jogo contra o Santos até agora. E se você não olhar para isso, você vai viver como está vivendo o técnico do Palmeiras, daquilo que ele coloca, que chegar aqui é importante, porque nós chegamos aqui, de fato tem mérito, mas aquele Palmeiras, que o torcedor do Palmeiras tinha certeza que ia fazer o gol, que ia virar, aquele time não tomava gol, aquele time tinha uma bola parada que funcionava bem, o Palmeiras tinha uma jogada ensaiada que sempre tirava o coelho da cartola, aquele Palmeiras morreu. É preciso compreender isso. É preciso entender que aquele Palmeiras do Abel Ferreira morreu. Ele não existe mais. Este Palmeiras sendo construído de fevereiro do ano passado para cá, ele precisa ser reconstruído. E ele está em reconstrução. É fato, é verdade. Se vocês forem pegar ao longo deste ano as mudanças no elenco, é difícil para o palmeirense entender isso, mas é um fato. Isso pesa a favor da avaliação do trabalho do Abel. Ontem você tinha jogadores que estão aí, chegaram a 4, 5 jogos, estão fazendo jogos, né? O Facundo e o Martins chegaram um pouco mais cedo. O Mikael entrou depois da contusão do Gomes. Você tem ainda jogador para entrar, o Evangelista Paulinho. Este espero que não seja o Palmeiras da temporada. Porque se for, vai ser um fiasco tremendo. Isso tem a ver com o planejamento do time, beleza. Agora, o comportamento do Abel Ferreira, ele é ridículo, ele é inadmissível, por 2 questões. É nessa hora, Abel, que a gente precisa, que o palmeirense precisa, que todos precisam de um líder. E o líder, nesse momento, mesmo com o ônibus pedindo para ir embora, mesmo atrasado depois da premiação, mesmo só tendo 5 pessoas para fazer perguntas para ele, ele respondeu as 5 perguntas. Nesse momento, o líder tem que vir a público e explicar exatamente o que foi pensado para a temporada, o que foi que eles pensaram para esse planejamento, para esses 2 jogos. E o diretor de futebol tinha que estar ao lado dele para dar uma explicação. O Palmeiras tinha que ter tratado esta derrota, não só de ir ao campo e receber a medalha, que eu acho isso bem legal, mas tratar esta derrota de forma a dar importância àquilo que o seu torcedor pensa. E isso tem a ver com o cerco fora do Allianz Parque, com a dissociação de uma gestão com o seu torcedor, né? Dane-se, dando renda, pagando, tá tudo certo, né? E isso é um caminho sem volta. É preciso
Ele tentou, né? O Abel tentou puxar de volta, conseguiu de certa forma, mas ainda sinto muita falta de uma postura de um líder nessa hora. Porque ele tinha que vir a público e dizer, olha, nós fizemos esse trabalho, nós rodamos o elenco durante o estadual, chegamos na final, não conseguimos ganhar, dá mérito ao Corinthians, está tudo bem, mérito ao Corinthians, beleza, mas ele tem que explicar. As explicações são muito esgarçadas e são muito baseadas no que ele já conquistou. E na vida, meu irmão, é assim que funciona. Você sabe disso. Como você bem disse, você sabe no país que está, no clube onde está. Então, o Palmeiras não é mais campeão de nada. Nos últimos 12 meses, o Palmeiras não ganha de ninguém. Dentro de casa, fora de casa, certo? Então, é sobre isso que a gente precisa falar e é sobre este aspecto que vocês hoje na academia de futebol têm que mergulhar e entender o porquê. Porque sempre fica a mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco impedido por 1 milímetro, né? O jogo contra o Botafogo, a expulsão do Marcos Rocha. Reparem como são coisas que começam a se repetir e que não aconteciam antes. Então, os pênaltis, né? São vários aí nessa história e tudo bem. Você olhar para um time muito vencedor, que tem muitos títulos e muitas derrotas porque disputa títulos, não é algo ruim. Acho que ele passa por algo interessante. Qualquer um de vocês gostaria de trocar com o palmeirense os últimos 10 anos, né? Sem hipocrisia nenhuma. Nos últimos 10 anos, acho que você, torcedor, gostaria de viver o que o palmeirense viveu. Ponto. Agora, a partir de agora, como vai ser construído esse trabalho? Como vai ser feita essa reconstrução? Porque me parece óbvia e clara, para mim é absolutamente definitivo, que ainda por causa do respeito dos adversários, o Palmeiras vem vivendo dessa coisa, uma hora a bola entra, uma hora sai o gol, uma hora vai... né? Então, ontem o discurso era que o Palmeiras alongou o jogo, né? Para chegar no final. Eu absolutamente não concordo com isso. O Palmeiras não alongou o jogo nenhum. O Corinthians conseguiu jogar em cima do Palmeiras numa estratégia completamente errada do treinador, do Abel Ferreira. Vou explicar por quê. Horas, se você coloca o Estevão perto do Vitor Roque, você vai fazer o que com o Mike? O Corinthians, nos primeiros 25 minutos, deitou nas costas do Mike. Porque toda vez que o Mike ia para fazer a pressão, os dois volantes do Palmeiras jogando lado a lado, o que acontecia? Ou o Carrídio, ou o Martínez, ou o Yuri, ou até mesmo o Memphis caía para tirar um zagueiro da área do Palmeiras e jogar nas costas do Mike. Foi assim que o Garro meteu a bola na trave. Até o Ranieri uma hora saiu pela Então, direita. era óbvio que você tinha que jogar com 3 zagueiros, tendo a característica do Mike e do Piquerez. Eram jogadores que tinham que estar mais soltos para justamente o Estevão jogar mais perto do Vitor Roque, para justamente poder pressionar o Corinthians na saída de bola, que para mim foi surpreendente o início de jogo. Muito surpreendente. O Corinthians mandou no jogo. O Corinthians fez o que quis em campo. O Corinthians pegou o adversário e falou, aqui não tem jogo, cai aqui, questões de arbitragem a gente vai falar depois, cai aqui, enrola ali, mas o Palmeiras não pressionou, como fez nos jogos passados. No último jogo na Neoquímica Arena, os primeiros 20 minutos, que faltou a tal da eficácia, que a bola não entrou, se tivesse entrado. Ontem, nem isso, o Palmeiras não deu um chute no gol no primeiro tempo. Nenhum chute no gol. Então não foi no Allianz Parque que o Palmeiras perdeu. Claro, é um conjunto. Também perdeu, né? Mas o primeiro tempo foi de um time dente de leite, como tinha no nosso tempo lá o dente de leite, né? Então, esses 12 meses estão mostrando muita coisa. E eu já elenquei elas aqui várias vezes. Primeiro, o desempenho contra o G6. O primeiro, isso vem acontecendo. Já no final de 22, a coisa já tinha dado uma enroscada, aí entrou o Abel Ferreira, que a gente quer ver, mudou o esquema, 3 zagueiros, 2 atacantes, virou no Botafogo, ganhou o time. Beleza. Entra o ano passado, 24, ganha o estadual. Ok. E depois é uma sucessão de erros que quando começam a se repetir, eles viram uma norma. Isso acontece.
O Palmeiras não é mais. É importante o palmeirense entender isso. O Palmeiras não é mais aquele Palmeiras que foi até fevereiro do ano passado. E essa postura do Abel, do Barros, que some, né? Ela é condizente com essa questão. A sensação que a gente tem é que ele, treinador, se coloca acima do bem e do mal. Se coloca num lugar que, olha, tudo que eu já fiz não vale nada. O futebol, como a vida, cara, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, eu fiz um bom programa ontem, então hoje eu posso fazer um programa ruim. Não posso, cara, a vida é assim, é todo dia, é diário. E mais, você tem a sensação que eu tenho que o Palmeiras parece um pouco a seleção brasileira. Jogadores caros, jogadores que chegam e jogam de forma blasé, de forma a não se importar com o que está acontecendo. E muita coisa passou também ao longo do jogo de ontem da substituição do Piquerez. O Palmeiras estava jogando bem por ali, o segundo tempo começa diferente, por quê? Porque ele corrigiu, colocou o Emiliano como terceiro por dentro, liberou os dois alas, o Palmeiras começou a jogar, começou a chegar, o Corinthians não saía mais lá de trás. O pênalti, ele não acontece por acaso. Não foi uma jogada ao acaso. Reparem que na hora do pênalti, o Piquerez passa, o Facundo mete a bola... Tá de meia, né? No jogo. Perfeito, ele ficou marcando a linha lateral no primeiro tempo. Certo? Então, isso é estratégia, é erro do treinador. Este time do Palmeiras que estava em campo ontem poderia jogar mais? Muito mais. Poderia fazer mais? Muito mais. Então, essas são as questões importantes que é o Palmeiras que tem que olhar para si. Não adianta olhar para o outro. Não adianta olhar para a fumaça, para o sinalizador. Isso é um absurdo mesmo. Isso aí é beleza. Mas tem que olhar para dentro. Tem que olhar para si. Né? Tem que olhar para o trabalho, para a qualidade do trabalho. Este Abel Ferreira precisa mostrar mais. Porque o que ele já fez e o sucesso que ele surfa, ele vive disso hoje, já são 12 meses. De que você arma um time ridículo no Maracanã, perde do Flamengo. Arma outro time ridículo no Rio de Janeiro, perde do Botafogo. Alcance o sucesso online com a promoção do mês do consumidor da Hostinger. Criador de sites com IA da Hostinger por apenas R$ 9,99 por mês. Hospede vários sites e ganhe um domínio e meses extras grátis. Suporte 24 horas, todos os... Aí tudo bem, jogou bem em casa contra o Flamengo, Botafogo, faltou um pouquinho, bateu a bola na mão, o Flaco fez o gol lá, poderia, ok. Aí você vem para uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, jogando pelo empate. Quanto foi o jogo? Nem lembro, foi 3? 2? 2-1, pô, 3-1. 2-1. Você perde o jogo. Consequentemente, você perde o título. Então, é preciso que os palmeirenses entendam que aquele Palmeiras acabou. Essa coisa do time sem alma, do time amorfo, né, do arame liso, isso existia no Palmeiras há pouco tempo atrás. Né? Aquele Abel Ferreira que colocava os moleques para jogar lá contra o River Plate, né? Aquele Abel Ferreira que colocou o Scarpa de ala contra o Flamengo e o Piquerez de zagueiro, talvez no dia mais feliz da minha vida nos últimos anos, em termos de futebol, mais até que em 93. Cara, onde ele está? Cadê? Alguém viu? Porque este comportamento dele na coletiva diz muito sobre um Palmeiras ensimesmado, olhando só para si, sabe? E fechou outro patrocinador ontem. 30 milhões para as costas e para a base. Então, cara, ou o Palmeiras olha para si e vai conversar com a comissão técnica, entender por que é que esse time não faz mais gol de bola parada, por que que as jogadas ensaiadas sumiram, por que que o time toma gol quase todo o jogo, por que que o Felipe Anderson não joga nada. Ele entra, é como se não existisse. O que acontece com o jogador que chega lá e sucumbe? E foram vários. Não estou comparando os dois futebol, não. O Tabata também. Chegou, sumiu, sucumbiu. O que acontece? Qual é o problema? Quem está errando no processo? Aonde estão os erros? O time não consegue jogar.
O time não acha um atalho para fazer o Estevão jogar. É um negócio angustiante. O primeiro tempo ontem foi uma vergonha. Uma vergonha. Certo? Você não chutar uma bola no gol. Você precisa ganhar o jogo, você precisa fazer um gol. Porque este ambiente todo, essa fumaça, tudo isso aí, ia virar o contrário. Se o Palmeiras tivesse pressionado o Corinthians no primeiro tempo, se já tivesse o Corinthians sem conforto no jogo para o segundo tempo, não dá para dizer que o resultado seria outro, porque nos pênaltis o Palmeiras ia perder mesmo. Mas pelo menos ganharia o jogo, entendeu? Chutar a bola no gol, finalizar, criar chance, deixar o seu adversário preocupado. Isso não aconteceu. De novo não aconteceu. E isso vem se repetindo ao longo desses 12 meses, que eu estou falando aqui faz tempo, não é de hoje, certo? Não quero dizer, eu sou o cara, eu vejo, não sei o que lá. Então o torcedor do Palmeiras tem toda a razão de ficar bravo, de ficar incomodado, né? E que a sensação que se tem é que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Domingo tem jogo contra o Botafogo, que é o que mais me preocupa. São 12 jogos, quarta e domingo, e Libertadores na quinta. Esses jogadores vão estar em campo? Maurício vai estar em campo? O Paulinho vai estar em campo? Qual vai ser o time? Ele vai conseguir fazer o time se recuperar rápido? Muito bem, ó. Mancini não poupou críticas. Ele apontou falhas na atuação dos jogadores, na estratégia de jogo e na postura do técnico. E a cada palavra, a dor da derrota se intensifica em nossos corações. E a pergunta que mais nos assombra: qual é o futuro do Palmeiras? Mancini fala em reconstrução, mas como reconstruir um time que perdeu sua identidade? Como resgatar a garra, a alma, a mística que o consagrou? Deixa aqui seu comentário. E até o próximo vídeo.